pelo pregador dessa manhã. Quando meu filho tinha... Esse é meu filho do meio, todo mundo sabe, né? Meu filho, segundo filho. E quando ele tinha 2 anos, ele teve uma sentença de morte decretada sobre a vida dele. Ele tinha uma doença e o médico falou, morte. Mas Deus tinha planos maiores na vida dele. Tem planos maiores na vida dele. E hoje ele está aqui. E eu queria te convidar a orar para que agora ele seja instrumento de Deus em nossas vidas. E mais, que você ore para que você possa abrir os seus ouvidos, porque Deus vai falar hoje aqui. E aí, a questão é, você quer ouvir ou não? Vamos orar? Ore ao Senhor agora. Deus, obrigada, Senhor amado, porque estamos aqui. Queremos agora, meu Deus, pedir, Senhor, que Tu possas, Senhor, usar o Oliver como instrumento Teu. Precisamos ouvir a Tua palavra, precisamos aprender, precisamos crescer e ser transformados. E agora Teu servo está aqui, meu Deus amado, ao seu dispor, Senhor amado. Usa-o, Senhor, para mudar as nossas vidas. Senhor, mais do que isso, queremos abrir os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Senhor, não deixa que nada lá fora, que nada dentro de nós possa interceptar a voz do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Oramos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, igreja. Acho que a maioria já me conhece, mas eu sou o Oliver, eu sou um dos jovens aqui da igreja. E hoje o pastor pediu para eu pregar aqui hoje, contando um pouquinho do meu testemunho em relação às células, que graças a Deus estão retornando aí. Quem aqui está animado com o retorno das células? E tá fraco, hein? Quem aqui está animado com o retorno das células? Quem aqui já tem uma célula que sabe que vai voltar para essa célula? Pouca, mas vamos melhorar isso aí, hein? Os jovens já tomaram a dianteira, a gente já retornou com as nossas células. Tem acontecido toda quarta-feira lá em casa e tem sido muito bênção. Cada quarta-feira tenho certeza que Deus tem falado aos nossos corações. E em cada louvor, em cada oração, em cada palavra, até mesmo nas brincadeiras que a gente faz, é nítido a presença de Deus naquele lugar. E eu queria pedir para os irmãos estarem orando pela nossa juventude. Nossa juventude tem diversos desafios aí pela frente, com as células que a gente está fazendo, com a calorada que a gente está programando para mais uma aí para setembro, com os estudos bíblicos de domingo, com todas as nossas atividades. A gente precisa da oração da igreja. Queria pedir que vocês pelo menos adotassem um jovem na oração. Escolhessem um dentre bastante que tem aqui na igreja. Se você não souber o nome dele, você vai lá e vai perguntar, não tem problema não. Fala, qual que é seu nome, qual que é a sua idade, o que você faz, o que eu posso te ajudar em oração. Mas por favor, igreja, esteja nos ajudando na oração, que não tem sido fácil, mas sabemos que a vitória é garantida em nome de Jesus. Amém? Hoje, então, o pastor pediu para eu falar um pouquinho do meu testemunho em relação às células, mas antes de abrir e falar sobre o testemunho em si, eu queria falar sobre um personagem bíblico que me inspirou a realizar as células. Eu não sei vocês, mas desde que eu sou pequeno eu tenho um personagem favorito da Bíblia. Que, tirando Jesus, é claro que é o favorito de todo mundo, mas Daniel sempre foi meu personagem favorito na Bíblia. Quando eu era pequeno eu adorava a cova dos leões, mas depois eu fui entender que é muito mais do que dos leões lá. E Daniel é o livro que eu mais li na Bíblia, que eu sempre que eu pego, o que eu vou ler hoje? Vou ler Daniel de novo. Eu adoro a história de Daniel e eu acho que é uma história que nos ensina tanto ainda hoje. Então vamos abrir lá, Daniel no capítulo 1, vai estar lá na projeção. Eu vou pedir para os irmãos irem acompanhando a leitura do capítulo. Eu vou ler rápido, vou ler o capítulo todo, tá? A gente vai ler sobre essa primeira parte do livro de Daniel. Eu estou lendo na versão NVI. Diz o seguinte: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus.
Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu Belsazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e Azarias Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles os achar menos saudáveis e os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O chefe conversou com eles e não encontrou ninguém comparado a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. Descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Deus, pela leitura dessa palavra. Deus, obrigado, Deus, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui compartilhando, meu Pai. Obrigado, Deus, pelo prazer que o Senhor nos dá de compartilhar a Tua palavra, meu Pai. O Senhor nos dá essa permissão, mesmo nós sendo tão pequenos, o Senhor tão grande, o Senhor nos dá essa honra de falar do Senhor, meu Pai. Eu quero pedir a Deus que o Teu Espírito Santo venha ministrando forte ao coração de cada um aqui, meu Pai, porque o Senhor sabe qual é a necessidade, meu Pai, e que o Senhor fale especificamente a cada um, da maneira que cada um precisa nesse lugar, Pai. Deus, eu sei que temos problemas lá fora, de contas para pagar, problemas familiares, dentro de faculdade, de escola, mas que nesse momento nós possamos silenciar essas vozes e ouvir o que o Senhor tem a ministrar nesse lugar. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesse lugar, Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O primeiro capítulo de Daniel, ele vem falando um pouquinho sobre essa chegada do povo à Babilônia. A gente sabe, pela leitura da Bíblia, que o povo ele acaba traindo ao Senhor. Ele traz ídolos para dentro do seu convívio, para dentro da sua casa, do seu coração. E por isso o Senhor entrega o povo às mãos do rei Nabucodonosor. O Nabucodonosor ele foi instrumento de Deus para castigar o povo de Deus e assim trazer para dentro da Babilônia, para o exílio, o período do exílio que eles teriam. E dentro desses jovens que foram tirados de sua casa, ali dentro tem Daniel. A Bíblia não fala se Daniel ele tinha pecado também, mas não vem ao caso, mas que Daniel ele não tinha culpa pelo que ele tinha acabado de passar. Talvez Daniel ele andava certinho no caminho do Senhor,
mas mesmo assim ele perdeu a sua casa, perdeu a sua família, perdeu o seu povo, foi levado para outro lugar. E dentro desse lugar ele iria ser ensinado, ia ser doutrinado com os ensinamentos que a Babilônia ia colocar para ele. Ensinamentos que não completariam os ensinamentos que ele tinha anteriormente, mas ensinamentos que iriam contra aquilo que ele sabia que era o certo, aquilo que Deus tinha colocado para o povo dele. Mas, mesmo Daniel tendo passado por tudo disso, talvez Daniel ele pudesse ter visto isso e falado assim: Deus me abandonou, eu vou embora, eu vou seguir o que Babilônia tem aqui, Deus deve ter, sei lá, desistido da gente, mas Daniel não faz isso. E aí vem o versículo que é meu versículo favorito do livro de Daniel, que é o versículo 8, que é um dos versículos que eu peguei como base, para mim, da vida de Daniel, que fala: Daniel, contudo, decide não se tornar impuro. Tem algumas versões que falam: Daniel decide não se contaminar. Eu acho isso bem legal, desse verbo que tem nessa frase, decidiu. Deus, quando Ele criou a gente, Ele poderia ter criado robôs, que Ele mexeria lá na programação e a gente faria tudo o que Ele queria que a gente fizesse. A gente seguiria e só falaria assim: Senhor, e ok. Mas Deus não fez isso. Deus queria relacionamento com a gente. Deus abriu o caminho, e o caminho veio da cruz, mas Deus também nos deu o livre-arbítrio de decidir se a gente ia querer seguir esse caminho. E nesse momento Daniel falou: pode estar tudo contra mim, eu posso ser morto por causa disso, mas eu não me importo. Hoje eu vou decidir seguir o caminho do Senhor, eu não vou me tornar impuro. Não foi, creio que não tenha sido um caminho fácil. Não é como se ele tenha falado: eu não vou me contaminar. Aí o inimigo falou: você não vai? Tá bom, vou te deixar em paz. Pode ficar aí com o Senhor. Não é assim. Então, Daniel, quando ele decidiu, talvez ele tenha recebido mais tentações do que ele já tinha passado. Mas Daniel decidiu se manter puro. Uma decisão que ele teve que reforçar todo dia. Ele fez no dia seguinte ele falou: vou continuar puro, e continuou, e assim por todos os anos que ele passou pela Babilônia. E interessante que a partir do momento em que ele decide não se tornar impuro, ele decide não se contaminar, Deus ele começa a mover o que for preciso para que Daniel consiga seguir esse caminho. Primeiro ele muda o coração lá do oficial, e aí permite que eles não se alimentem da comida. Mas depois, Deus abençoa Daniel, Deus abençoa os seus amigos muito mais do que todos aqueles outros jovens que estavam lá. E durante toda a vida de Daniel, e Daniel se destacou por causa dessa decisão que partiu dele. Isso é algo que eu admiro bastante em Daniel. Daniel decidiu não se contaminar. E aí, a partir disso, o Senhor abriu e moveu o que for preciso para que ele pudesse manter esse caminho. E no final do capítulo, e no final de todos os acontecimentos que tem, seja do sonho de Nabucodonosor, da fornalha, lá na cova dos leões, você vai ver que a glória nunca foi dada para Daniel. Nabucodonosor nunca falou assim: é Daniel. Não, Deus, ele sempre falava do Deus de Daniel. Daniel foi usado pelo Senhor, usou tudo aquilo que o Senhor entregou para ele, para que a glória sempre foi dada para Deus. E a partir desse versículo, como eu falei, eu adoro eu gosto muito desse personagem bíblico, porque por mais que tenha sido escrito há mais de 2000 anos atrás, eu creio que é muito atual para uma coisa que a gente vive hoje, em qualquer área de nossas vidas. Entrando agora no testemunho em relação às células, eu fui criado dentro de um lar evangélico. Minha família é toda evangélica. Eu sempre frequentei muito a igreja, então todas as atividades da igreja, então eu me sentia como se fosse às vezes numa bolha, que eu sabia o que acontecia lá fora no mundo, mas não sabia tanto detalhe, até que eu entrei na faculdade. Eu fiz faculdade lá em Teresópolis.
E quando eu cheguei lá na faculdade, que eu tive que me mudar para lá e morar sozinho, eu comecei a ver um mundo diferente. Porque graças a Deus, eu nunca fui nas festas, nunca fui influenciado por nada dessas coisas. Mas você vê pelo Instagram, pelo Facebook, pelas fotos que eles postam das festas, das reuniões em casa para bebida. E eu comecei a ver o que o mundo realmente vive como se fosse uma Babilônia do tempo de Daniel. E assim como Daniel ele era diariamente exposto ao que a Babilônia tinha, assim é a nossa vida hoje. A gente é exposto diariamente. Eu fui exposto lá na faculdade, mas eu sou exposto hoje no trabalho, na internet e tudo. A gente é exposto diariamente a doutrinas que o maligno quer colocar para a nossa vida. Ele quer disfarçar um pouquinho e falar como se fosse bom. Porque o inimigo ele nunca vai chegar para a gente, aquela figura ele todo vermelho, com o cauda pontudo, tridente, chifrinho. Não. Ele vem com uma ideia devagar e ele vai querendo colocar, doutrinando você para o que o mundo tem. Como a própria palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno. E assim como Daniel foi em Babilônia, a gente hoje é exposto diariamente a esses ensinamentos do inimigo. Mas, assim como Daniel, a gente precisa tomar uma decisão. E é uma decisão que tem que ser tomada. Se a gente vai seguir o mundo ou se a gente vai seguir a Deus. E para pensar na sua vida, se você realmente tomou essa decisão ou se você está no meio termo. Você é quente, você é frio, ou você está ali no meio, um morno que é mais para frio do que para quente? A gente precisa tomar essa decisão. E aí eu comecei a ver na faculdade, eu fiquei desesperado. Eu falei, Jesus amado, o que é isso? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar esses jovens de alguma coisa. Eu via lá na faculdade, a maioria das pessoas são de outros estados, outras cidades. São poucas as pessoas que são de Teresópolis. Então, você vê a maioria são jovens morando sozinhos, vivendo uma liberdade dos pais, da família, de convívio, de amigos. E a maioria lá, até muitos evangélicos chegam lá e com essa liberdade eles acabam se perdendo, sabe? Se levando pela multidão e pelo que o mundo tem a oferecer. E eu falei, eu preciso de alguma forma ajudar esses jovens, eu preciso segurar esses jovens que estão vindo para cá. E foi então que eu tive a ideia de montar uma célula lá na faculdade. Eu tive a ideia no primeiro período, mas eu só consegui fazer realmente no terceiro. No primeiro período, no final do primeiro período, eu tive esse desejo de fazer a célula lá, mas eu falava assim comigo mesmo, eu não sou capaz. Quem sou eu para sozinho começar uma célula aqui dentro da faculdade? Eu não tenho família aqui para me ajudar, minha família está em outra cidade. Eu não tenho, meu pastor está na outra cidade, minha igreja está na outra cidade, eu estou sozinha aqui. Quem sou eu? E eu falei assim, ok, eu quero montar. Então deixa eu ver se alguém quer, porque eu vou só ficar no canto ajudando, sabe? E aí eu perdi um tempo com isso, procurando alguém, tentando jogar alguém lá para falar, porque tinha uma voz dentro de mim que falava assim, você não é capaz, quem é você para montar uma célula de jovens, uma célula que vai salvar pessoas, você não é capaz, desiste. E por muito tempo eu ouvi essa voz, e eu perdi um tempo que, claro, Deus sabe de todas as coisas, mas que eu podia ter agido muito antes. E eu lembro que eu tive esse desejo no primeiro período, fiquei meu segundo período inteiro com essa voz na meu ouvido, e chegou no terceiro eu falei assim, é agora eu vou começar, e mesmo que seja só eu vou começar. Aí sabe que deu aquele gás, eu falei, é agora. Mas aí eu juntei mais 2 amigos meus que eram evangélicos, eu falei com eles, gente, vamos começar uma reunião, a gente começa devagar. Eles se animaram, estava todo mundo animado. Preparei lá em casa, preparei o estudo, preparei comida, tinha tudo certinho. Quantos vieram? Ninguém. Aí todo aquele pensamento veio na minha cabeça de novo. Eu falei, não dá, acabou, já não dá mais certo, não é para você.
Só que eu falei assim, não vou mais ouvir esse pensamento não, vamos começar. Eu mandei mensagem para eles falaram, não deu por causa, deu as desculpas, mas falou, vamos semana que vem? Vamos. Semana que vem, os dois vieram. Fizemos uma reunião rápida, eu falei sobre Daniel nesse primeiro, e até depois a gente se intitulava Daniéis na Feso, porque a gente realmente tinha esse desejo de não se contaminar. Mas passou o segundo dia, veio 2 pessoas. No terceiro, veio uma. No quarto, nenhuma. E assim foi. 1, 2 e poucas pessoas. E eu lembro que eu era no quarto ou na quinta estudo, e eu estava assim para desanimar. Eu falava assim, Senhor Deus, eu não sei quem eu vou chamar, quem que eu posso chamar para me ajudar. Aqueles 2 amigos mas tem suas atividades, eles não podem se comprometer. Eu falei, Senhor, eu não vou conseguir. Até que Deus manda as pessoas. E eu lembro que eu estava lá na faculdade, tem na secretaria um cafezinho. E é o cafezinho famoso que todo mundo passa lá para tomar um cafezinho extremamente adoçado, com açúcar, mas é o cafezinho que a gente tem. E a gente vai lá beber. E eu lembro que eu estava nesse pensamento de vou desistir, eu vou parar. E eu estava lá, fui lá, peguei um café, eu fui rápido, porque eu tinha aula, e do nada veio uma menina para mim e falou assim, ué, você não é o Oliver? Eu te vi lá na igreja. E aí a gente começou a conversar, e eu falei com ela, eu estou montando um grupo, mas eu estou meio desanimado, Ela, não, desanima não, eu estava procurando um grupo de jovens para eu estar aqui perto, eu estava querendo montar, mas estava desanimado. E aí foi. Era no dia do estudo. Ela foi de noite lá. Quantas pessoas foram? Só ela. Mas a gente fez o estudo e no final eu falei com ela. Falei, Lara, eu acho que eu vou desistir. Está vindo muito pouca gente, o pessoal não vem. Acabou, vou parar por aqui mesmo, que acho que Deus está falando para desanimar um pouquinho, para ir mais devagar, estudar um pouquinho mais, preparar um pouco o terreno. E ela falou uma palavra que eu nunca esqueci, que não se importa com quantidade, mas sim com qualidade. Se Deus está nesse lugar, não importa se tem uma pessoa, é aquela pessoa que precisa ouvir. E assim nós fomos. Foi no meu terceiro período que eu comecei, e a gente continuou. Tinha dias que chegava pouca gente, mas a gente estava lá. Tinha dia que tinha muita gente e a gente estava lá também. Nós continuamos e Deus estava naquele lugar, e não importa, como eu falei, não importa a quantidade de pessoas que estavam naquele lugar. Mas eu creio que tudo isso parte do momento de você falar assim, eu decido seguir o caminho do Senhor. Quando você decide seguir o caminho do Senhor, como Daniel decidiu naquele momento, não importa o que o inimigo vai tentar contra você, Deus vai abrir o que for preciso para que você siga esse caminho. Uma decisão que você não pode tomar uma vez e achar que está pronto, ok. É uma decisão diária. Você reforça essa decisão diariamente na sua vida. Daniel, ele não falou assim, eu vou decidir seguir o caminho do Senhor, e ficou sentado lá aguardando tudo. Não. Quando você vai ler o livro de Daniel, você vê que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Você vai ver Daniel jejuando, e isso tudo nos ensinando. Como que a gente pode seguir esse caminho de santidade? A gente precisa se encher frequentemente, diariamente. Tem até o Salmo 1 que fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, não é algo que eu vou meditar apenas no domingo. Apenas no domingo de manhã, no domingo à noite, quando o pastor fala a palavra, eu vou meditar. Não, é meditar de dia e de noite. É em casa na leitura, é em casa ouvindo músicas, jejuando sozinho, jejuando em família, jejuando com seu esposo, com sua esposa, jejuando com seus filhos, buscando, é uma sede que nunca pode parar. Se você está com 90 anos, buscou Jesus os 90 anos, ainda tem muito mais para que você possa se encher de Deus. Não dá para parar, porque a fome e a sede que a gente vai ter de Deus, a partir do momento que você se enche, você sente mais fome. A
Fala assim, eu quero buscar mais, eu quero jejuar mais, eu quero ler mais. Essa palavra que eu quero dar para vocês é que Deus vai guardar todas as nossas células. E a gente não pode ter medo de achar de que porque tem uma ou duas pessoas não é para acontecer. A gente precisa tomar a decisão de fazer a diferença. Porque a Babilônia está lá fora. A Babilônia está trabalhando 24 horas para buscar nossos jovens, nossas crianças, nossos adultos, nossos idosos. E o que a gente está fazendo? Se você parar para ver nessa semana, quantas pessoas você falou de Jesus? Nessa semana, não vamos muito longe não. Ontem, quantas pessoas? Quantas vezes você usou o seu Instagram, seu Facebook, seu WhatsApp para mandar um versículo? É muito sério isso, porque tem pessoas morrendo, indo para o inferno, e a culpa é nossa, porque a gente está quieto, a gente tem vergonha. A gente não quer ser Daniel, a gente quer ser o que vai ser levado pela multidão. Vamos tomar a decisão hoje de sermos Daniéis por onde passarmos. Não importa o que foi para trás. Talvez você tenha falado, Oliver, mas Babilônia já me pegou. Eu já tenho pecado tanto. Não tem essa não. Lá em 1 João, no capítulo 1, deixa eu abrir aqui. Capítulo 1, verso 9, diz que fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Então, se a Babilônia já te pegou, hoje Jesus quer te pegar de volta, por completo. A palavra de Deus diz que se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é liberdade pela metade, não é um pouquinho, 10%, fala assim, 90% do mundo e Jesus pegou só 10%. Não, Deus vai te libertar por completo, de uma vez só. Mas tudo isso parte de você decidir hoje ser Daniel. As células vão nos ajudar demais a sermos Daniéis por onde passarmos. Então, eu quero te encorajar, é que se você tiver esse desejo de ter uma célula dentro da sua casa, de ser um líder de célula, não deixa o inimigo te desanimar. Não deixa. A voz que está te falando que você não é capaz, a voz que está falando que você é pequeno, não é a voz de Deus. Porque a voz de Deus fala que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Vocês recebem isso em nome de Jesus? Então, se vocês querem, se vocês têm esse desejo de ser Daniéis através das células, fala com a gente. Pode falar comigo, pode falar com o pastor. A gente vai anotar. As células, elas estão programadas para voltar no final de agosto. A gente já está no treinamento, tem todo um treinamento. Vocês não vão estar sozinhos, a gente vai estar junto com vocês. Deus vai estar junto com vocês, isso já basta, né? E a gente também vai estar ali orientando toda a mensagem, todas as mensagens, tudo que acontecer, a gente vai estar sempre aberto para te ajudar. Mas, acima de tudo, de célula, vamos escolher hoje ser Daniel por onde a gente passar. Escolhermos a santidade, escolhermos a pureza por onde a gente passar. E tenho certeza que Deus vai guardar, Deus vai proteger, vai abençoar e vai abrir qualquer coisa, vai abrir todas as portas. Se precisar, Ele vai abrir até o mar vermelho para tu passar. Mas escolhe hoje seguir verdadeiramente a Jesus. Hoje, graças a Deus, eu estou formado, mas os Daniéis da FESO não pararam, eles continuam. A gente teve, como eu falei, tem dia que a gente tinha 20 jovens lá dentro, tinha dia que a gente tinha 3, mas no dia que tinha 3 era incrível também. Paty testemunha que teve uma vez que foi eu, ela e mais uma menina. E eu estava programado uma palavra para falar, mas na hora mudou tudo, a gente começou a falar de outro tema, e que depois refletido era um tema que a gente não falaria se tivesse 20 pessoas lá. Porque a gente começou realmente a se abrir ali dentro. Então vai ter célula realmente que vai ter 3 pessoas, mas essas 3 pessoas precisam estar lá. E a gente vai estar lá para fortalecer, a gente vai estar lá para ajudar no que for preciso.
mas vamos, por fim, escolher a santidade, escolher a pureza. Vamos decidir hoje a realmente seguir a Jesus. Então eu quero voltar à minha pergunta inicial. Quem aqui está animado com as células? Tá bom. Quem aqui está animado com as células para voltar? E quem aqui está animado para ser anfitrião de célula? Ixi, mas gente, já está bom. Nós estamos com os nossos estudos nas terças-feiras, com os nossos para os anfitriões e para os líderes de célula. Tenho certeza que vai ser incrível o que Deus vai fazer a partir disso. Vocês não estão sozinhos. Deus está com vocês e Deus vai abençoar e guardar. Amém? Vamos orar para a gente encerrar e passar para o louvor? Senhor Deus, eu te peço, Deus, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Te agradeço, Deus, porque eu sei que veio do Senhor, meu Pai. Deus, eu te agradeço todo o cuidado que o Senhor teve comigo, meu Pai. Toda a palavra, Deus, e que o Senhor colocou ali naqueles Daniéis da fé, meu Pai. Deus, eu sei que são jovens, ó Deus, que tiveram sua vida mudada, Deus. Não por minha causa, não pelos outros líderes que estavam lá, mas porque o Senhor falou com eles, Pai. Deus, eu sei que os Daniéis da fé vão crescer muito mais e que a faculdade vai ser impactada pelo Teu poder através da vida deles, Pai. Deus, traz esse desejo à PIB do Ingá, meu Pai. Um desejo de ser Daniel por onde passar, meu Pai. Um desejo de manter a pureza, um desejo de manter a santidade por onde passarmos, meu Pai. O mundo está aí querendo nos pegar para Ele, meu Pai. O mundo está aí com suas músicas, com seus filmes, com suas redes sociais, que todo momento querem nos tirar da Tua presença, Pai. Por isso eu te peço, meu Pai, blinda a nossa vida, blinda a Tua igreja aqui, meu Pai, que possamos ser puros por completo, meu Pai. Deus, que se nesse momento tem alguém que esteja fazendo algum pecado, que às vezes que não sabe que é pecado, meu Pai, que o Senhor possa agora do Teu Espírito Santo revelar isso, meu Pai, para que ele possa ser limpo, ser salvo por completo, em nome de Jesus, meu Pai. Cria esse desejo em nós, meu Pai, de sermos Daniéis por onde passarmos, meu Pai. Abençoa as células que estão retornando, meu Pai. Algo tão lindo planejado para o Senhor, meu Pai, que eu sei que a PIB do Ingá vai realizar, meu Pai. Eu sei que daqui sairão muitos anfitriões, meu Pai. Muitas pessoas que vão abrir a casa, meu Pai. Deus, que se nesse momento tem alguém aqui ouvindo que não é capaz, que a casa dele não é suficiente, que a casa dele é humilde demais, isso não é voz do Senhor, Pai. Que seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Coloca dentro de nós a Tua voz, a Tua palavra, meu Pai, dizendo que no Senhor nós somos capazes, meu Pai, que possamos nos firmar na palavra que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Através do Senhor podemos tudo, meu Pai. Levanta anfitriões, meu Pai, levanta líderes de célula, meu Pai, pessoas que serão realmente líderes, exemplos por onde passarmos, meu Pai. Que essa igreja seja uma igreja que seja realmente, que se queira evangelizar, meu Pai, e que as células sejam mais uma porta para isso, meu Pai. Deus, que possamos cumprir o Teu ID, cumprir o Teu chamado por onde passarmos, meu Pai, que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém.